Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Nuamente. Eu sou a Mariana Silva. Provavelmente muitos de vocês já me estão a acompanhar há algum tempo, mas para quem chegou de novo, sou eu. Sejam bem-vindos. E hoje eu escolhi o tema porque é que as mulheres fortes se sentem sozinhas nos relacionamentos. Cada vez mais tenho conhecido mulheres que estão bem resolvidas, têm a vida organizada, têm carreira, tomam decisões, têm responsabilidade e mesmo assim, dentro da relação, sentem-se sozinhas. Não é falta de ter alguém, porque algumas sim, têm isto tudo e não encontraram ainda o amor, não é, neste caso, no episódio de hoje, eu vou-me focar mais na questão de terem isto tudo e estarem numa relação e sentirem sozinhas na relação. Aqui não é o facto de não terem alguém, é estar numa relação e continuarem a sentirem-se sozinhas. O que, aos olhos de quem está de fora, é uma coisa até que parece estúpida, não é? Porque tens uma vida maravilhosa, alcançaste uma carreira de sucesso, tens saúde, tens responsabilidade, tomas decisão, és empoderada, és uma mulher bem resolvida. Por que raio devias estar tu a sentir-te sozinha ou te sentes tu sozinha na relação? E é isto que confunde muita gente, porque nós não estamos a falar de mulheres frágeis, não estamos a falar de mulheres que não conseguem dar conta das coisas, não é? Porque às vezes é um bocado isto que se associa, não é? Ah, ela é frágil, ela não tem estrutura para aguentar tudo, não é? Pronto, e aí isso reflete-se na relação. Não, não é disso que estamos a falar. Estamos precisamente a falar de mulheres fortes, mulheres que são admiráveis, mulheres que se cuidam, mulheres que têm responsabilidades e dentro da sua vida profissional e das responsabilidades também nos outros papéis, de mãe, conseguem dar conta de tudo, mas mesmo assim sentem-se sozinhas na relação. Mulheres que dizem: eu venci na vida, mas no amor sinto-me invisível. Isto não é raro, infelizmente. Isto não é raro. É, é muitas vezes pouco falado. E normalmente pessoas que têm carreira, que têm vida social, também são pessoas que têm muitas das vezes muitas presenças, muitos jantares, muitos eventos, formações, encontros disto, encontros de networking, e isto e aquilo e aquilo outro, muitas das vezes em casal até, ah, e acaba por ainda dar a ideia errada de que está tudo bem e maravilhoso naquela relação. E não, não está bem, só que é um tema que não se fala. Porque é que há uma ideia muito forte de que se és independente, se tens sucesso, se estás bem contigo, então isso devia traduzir-se numa relação que também funciona. Parece que não se aceita, que a relação possa não funcionar, já que tens sucesso em tudo, não é? E depois estas mulheres acabam por ficar tão bem convencidas de que se elas conseguiram, deram conta do negócio, deram conta da família, dos filhos, da sua carreira e da sua identidade como mulheres, que não se anularam, elas próprias têm imensa dificuldade em perceber porque é que a relação não está a funcionar. Porque é que não se sentem vistas, reconhecidas, admiradas, porque é que se sentem invisíveis. E tu podes estar a saber decidir tudo, a resolver, a organizar, mas dentro da relação, se calhar não estás a conseguir fazer isso. Não tens dificuldade em pedir, tens dificuldade em dizer que precisas, tens dificuldade em baixar a guarda, e sem se aperceberem, estas mulheres continuam a fazer tudo sozinhas. E é aqui, mesmo que estejam acompanhadas. E se calhar é aqui que é o foco da nossa análise de hoje. Isto, no fundo, até agora nem sequer falei que há falta de amor. Estamos a falar de uma série de coisas e isto não é sobre falta de amor. Muitas das vezes é proteção,
É o hábito que a mulher tem de ser autossuficiente, porque ela, muito no seu dia a dia, está em muitos papéis de profissional, de mãe, de mulher empreendedora. Não é só ser mulher empreendedora, é ser empreendedora e ter uma carreira, não é só isto, é gerir uma casa. É gerir a questão e tarefas e compromissos relacionados com os filhos. Ah, Automaticamente esta mulher está numa postura de autossuficiência. E ela, se está numa posição de liderança da vida dela, tem dificuldade em confiar, tem dificuldade em confiar as tarefas. Nós, empreendedoras, sabemos muito bem o que é isso. Quando chega um determinado momento da nossa vida que temos que delegar tarefas a alguém. Quantas mulheres eu já não tive que ah, estavam exaustas e não largavam mão de tarefas das suas empresas, da contabilidade ou dos recursos humanos. A dificuldade de recrutar alguém era brutal. Não é porque não aparecesse candidatos, é porque elas próprias também tinham dificuldade em largar, em soltar, em delegar. Então, se estas mulheres estão nestas posições, automaticamente há um formato nelas que pode estar a interferir nas relações. Também há aqui outra coisa, que elas podem simplesmente nunca ter aprendido a estar com alguém ah, sem estar em modo de controlo, não é? Até noutras relações anteriores. Portanto, isto ainda vem ainda vincar mais a posição, ou modos em que esta a mulher está, que é, em outras relações eu tive que estar sempre no controlo. E agora, se calhar nem preciso, mas dado todo o meu dia a dia, dado todo o meu histórico a nível amoroso, eu nesta relação estou no modo controlo sem dar conta. E porque é que quando tu estás sempre a segurar, o que é que acontece? É que se nós estamos sempre a segurar as rédeas das coisas, nós não damos espaço. A nível profissional, se eu estou a segurar o departamento de recursos humanos comigo, eu não dou espaço a que a outra pessoa que eu contratei entre para assumir as funções. Se eu estou a segurar, e estou no controle da relação, eu não dou espaço ao outro a fazer nada. E é este, o motivo que eu encontro para que mulheres fortes se sintam sozinhas nos relacionamentos, estando elas com sucesso nas suas vidas profissionais, carreira e em todas as responsabilidades e projetos e tudo que elas fazem. E que estão num relacionamento e se sentem sozinhas. Claro que eu aqui tenho que falar de um dos lados, não sei, este tema pode nos levar agora a pensar, e o outro? Qual é o papel do homem na relação? Como é que ele se comporta? Claro que se é uma relação é uma coisa a dois, mas como vocês sabem, eu não posso estar a falar para vocês a dizer o que é que o outro vai fazer, ou o que é que não vai fazer, nem me interessa estar a apontar aquilo que ele não faz. Porque eu já sei que isso só não funciona. Eu não posso apontar ao outro se eu não fiz uma autoanálise e não olhei o que é que eu estou a fazer que não está a funcionar. Portanto, primeiro tem que ser eu, nós, e depois os outros. E então, talvez a pergunta não seja porque é que eu estou sozinha na relação, mas onde é que eu não estou a conseguir realmente deixar-me estar com o outro? E esta é aqui uma pergunta muito interessante. Onde é que eu não estou a conseguir realmente deixar-me estar com o outro? Porque é que eu não me deixo estar com o outro? Hum, Porque é que eu estou a dizer estas coisas e há pessoas que eu conheço que me vêm automaticamente, que já passaram por aqui e que automaticamente me vêm à memória. E algumas fico feliz por termos despertado estas termos trazido estes assuntos para a mesa e ter despertado nelas conclusões e respostas que fizeram mudar a sua atitude na relação. Há outras que ainda não conseguiram, ainda estão muito enraizadas nesta postura que assumiram e ainda não conseguem serem vistas na relação.
Porque é que estar sozinha é importante? Hum, Se calhar é uma pergunta que podem fazer, porque é que estar sozinha na relação é importante? E vocês dizem: "Mas eu não quero estar sozinha", sim, mas tudo o que tu estás a fazer faz com que tu estejas sozinha. Também deves ter algum ganho com isso. Porque é que é importante para ti? Não, para lá de pensa, o que é que tu ganhas também em estar sozinha na relação? Se não for mais, ganhas o poder de apontar ao outro que não te está a ver e apontas o defeito para o lado de lá, mas porquê é que é importante estar sozinha na relação? "Ai Mariana, não é de todo importante", então porque é que tu não fizeste nada ainda para não sair daí? Mas saber estar sozinha na relação dá-te o poder de fazeres as coisas como tu queres. Mas tens uma consequência. Saber estar acompanhada sem ter que fazer tudo, sem ter que controlar tudo, é outro tipo de aprendizagem. Portanto, e aqui eu vou reforçar: estar acompanhada numa relação sem ter que fazer tudo, sem ter que controlar tudo, é uma aprendizagem que se calhar tu tens que a fazer, porque não consegues estar nesse modo. Se ou estás sozinha e fazes tudo, estar na relação e fazer tudo também não é solução. Não, também tens que permitir não ter que fazer tudo. Muitas vezes, estas mulheres não conseguem receber. Não vou dizer sempre, porque não é o caso, mas numa grande parte das vezes estas mulheres não conseguem receber. E quando elas, às vezes é fácil de as detectar, publicamente até, porque quando há alguém que lhes faz um pequeno gesto, elas emocionam-se muito facilmente. Não é taxativo, ok? Nem eu sou o Alexandre Monteiro para fazer a leitura corporal das pessoas, tá? Gosto muito do Alexandre, mas de longe eu ter a capacidade que o Alexandre tem. Mas reparem, uma mulher que não sabe, não consegue receber, quando é apanhada de surpresa com um pequeno gesto e emociona-se, muitas das vezes são mulheres que não permitem-se receber e se calhar também não há muita gente a oferecer a proporcionar-lhes isso ao ponto delas se habituarem, ok? Eu não sei receber, mas se me estão constantemente a dar e não desistem e dão, e dão, e dão, eu lentamente vou amolecer e vou saber receber um bocadinho melhor e aos poucos vou se calhar conseguir receber mais. Hum, o companheiro, agora, falando aqui um bocadinho do lado do companheiro, do lado dos homens, o companheiro não entende muitas das vezes a postura desta mulher. Alguns também não se esforçam, ou também não sabem como agir. Eu também já passei por isso. Eu também já passei por momentos em que até eu achei que o meu companheiro não se esforçava, mas na prática nem era isso que estava a acontecer. Ele não sabia como é que havia de agir. Mas temos aqui os dois casos. Não sabem se comportar e não sabem, ou então não se esforçam. Temos as duas coisas. Claro que um comportamento de não se esforçar tem um impacto diferente na mulher. O comportamento de não saberem como reagir também tem um impacto, mas pelo menos se ela conseguir perceber que estás ao meu lado, tu és esta mulher, eu vejo-te assim, tu controlas tudo, ok, não tem que ser tudo tu sozinha, mas eu não sei como é que eu entro, eu não sei como é que eu te posso apoiar. Ah, e há pelo menos uma boa vontade do companheiro, mas não há a fórmula ainda para ele se posicionar. Claro que aqui entra duas coisas. Entra a tomada de consciência das mulheres, mulheres que estejam nesta posição que eu estou a falar, que se estejam a identificar com isto que eu estou a dizer, há a tomada de consciência delas, não é? E depois aqui há a comunicação que é importante. Ou seja, eu tomei consciência que eu estou sempre no controle, que eu não dou espaço. Eu quase que estou formatada para fazer tudo sozinha e tenho o meu companheiro ao lado que quer me ajudar, mas ele não sabe como fazer. Então só há uma solução, é falarmos sobre o assunto e falarmos para resolver como é que nós vamos conseguir isso. Como é que eu tenho que fazer um esforço para baixar a guarda e ele tem que arranjar uma estratégia para conseguir intervir. Nós mulheres fortes que sentimos sozinhas nos relacionamentos, não temos que carregar tudo sozinhas, temos que parar com isso. Portanto, por muito que carreguem tudo sozinhas nas vossas carreiras,
ou em determinadas áreas da vossa vida, se sentem sozinhas no relacionamento, têm de parar de carregar tudo sozinhas. Há pouco eu falei que estamos com os recursos humanos nas mãos e temos medo de o largar e não queremos largar porque estamos a ter que largar o controlo. Pronto, aqui na relação também vamos precisar de fazer isso. Vai haver um momento em que, para parar de me sentir sozinha, tenho que delegar tarefas ao meu parceiro para fazermos uma parceria, para contribuirmos 50-50 nesta relação, para eu ser vista. E permitir que o outro participe e deixar fazer à maneira dele é um grande desafio. Porque depois também é isto, que é, ok, eu não vou fazer tudo sozinha, vamos dividir as coisas, vamos arranjar estratégia. Então, depois o homem faz e a gente pimba. Não fizeste da mesma maneira. Se quisermos traduzir isto para coisas assim muito banais do dia a dia, só a título de exemplo, diz assim o marido: Olha, hoje eu vou arrumar a cozinha para tu pôr a louça na máquina. Olha, isso acontece lá em casa algumas vezes. Vou pôr a louça na máquina. Hoje sou eu que ponho a louça na máquina. E o que é que acontece? Há uma pessoa que que põe sempre a louça, mas há um dia que é outra. Quando é a outra, o que é que acontece? Está sempre, não é aí que se põe os copos. E os pratos não sei o quê. E ou seja, tem que haver aqui um controle muito grande, que é o deixar o outro fazer à maneira dele, é muito importante. E agora vocês dizem: "Oh Mariana, mas tu estás-me aqui a dizer coisas que são muito complicadas". Não, opá, eu entendo. É uma questão de treino. Olha, tudo é treino. É uma questão de vocês treinarem. Ou seja, permitam-se soltar-se, sair do controle, permitam que o outro faça, permitam-se receber, deixem de carregar tudo sozinhas, deixem que o outro participe. Ele não vai fazer à vossa maneira, mas deixem fazer à maneira dele, porque senão vocês preferem fazerem vocês a tarefa ou o que for para fazer, fazerem vocês para ficar direito do que deixar o outro fazer. Lá está, e entramos na bola, na roda do hamster. E aqui, claro, é muito importante nós comunicarmos as necessidades. É importante comunicar as necessidades. Eu preciso disto, eu necessito disto neste momento. E, às vezes, as pessoas já fizeram isto lá atrás. E um dia dizem-me: Ai, mas eu já comuniquei as minhas necessidades há tanto tempo e ele ainda não sabe. É preciso reforçar. E às vezes as necessidades há um ano atrás não são as mesmas de hoje. Por isso, mulheres que estão sozinhas nos relacionamentos, se sentem sozinhas, mas que vocês sabem que são mulheres fortes, são mulheres decididas, mulheres de ação, têm que fazer aqui esta reflexão e ajustarem os vossos comportamentos no relacionamento. Às vezes, a solidão na relação não vem da falta do outro, vem da forma como nós aprendemos a sobreviver sem precisar de ninguém. E depois nós não sabemos bem como é que vamos sair daí. É assim que eu interpreto a solidão nas relações e as mulheres sentirem-se invisíveis nas relações. Por isso, mais uma vez, de tudo aquilo que eu tive a falar, não teve a ver com o outro. Teve a ver connosco, com a nossa postura. Não teve a ver com aquilo que o outro não faz, com aquilo que ele não diz, tem a ver com aquilo que eu não deixo que ele faça, que eu não permito que ele diga e quando ele diz eu não valorizo muitas das vezes. Até mesmo os elogios. E a sociedade, ultimamente, o que é que nos diz? Têm que ser mulheres empoderadas, não têm que viver à custa de nenhum homem, têm que ser autossuficientes. E nós mulheres carregamos tudo às costas. Temos de ser suficientes e não depender de ninguém e blá 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 blá. Ora, uma mulher destas, como é que ela vai baixar as guardas para receber um carinho, para se sentir amada? Não é? E se nunca valoriza isto, o outro lado desliga o botão, diz: "Opá, eu digo que ela é gira, eu digo que a amo, ela não valoriza, eu até quero ajudar, mas ela quer fazer tudo sozinha, portanto vou-me deixar estar aqui quieto no sofá, sossegadinho a fazer scroll e está tudo certo". Portanto, é mais um ponto de vista sobre aquilo que me vai aparecendo às vezes, hum, em consulta,
que eu própria reflito também sobre isto, como é que esta mulher é tão espetacular, tão poderosa, tão decidida e porque é que ela não está feliz na relação. Pronto, e esta é a conclusão que eu tiro. Vamos lá analisar as nossas relações, as mulheres que estão aí desse lado e aos homens que nos estão a ouvir. Se vocês em algum momento conseguem rever a vossa esposa, a vossa companheira nesta postura, acho que também ficou muito mais claro para vocês a grande dificuldade que ela tem em deixar de estar no controle, porque se calhar desde muito cedo lhe foi dito que ela tinha que ser forte, tinha que ser independente, tinha que ser autossuficiente, e isso fez com que ela se tornasse na mulher que é hoje. Por isso, se calhar é difícil ela receber elogios e por isso não deixem de dar elogios até que ela se habitue, porque um homem é muito mais feliz quando consegue ter uma mulher feliz ao lado, porque se tu lhe deres essa felicidade, essa estabilidade, ela normalmente retribui em dobro e em triplo. Por isso, para vocês que estão desse lado, resta-me desejar-vos uma boa semana e boas vibrações. Fiquem bem. Sem ruído, sem